Queridos, hoje é o nosso último dia dessa jornada maravilhosa que tivemos falando do Espírito Santo. Hoje é o nosso 12º dia, foram 3 meses, gente, falando a respeito do Espírito Santo de Deus. E hoje eu estava ministrando ali para o pessoal que serve no Kids e no Peds, falando para eles que se eu continuasse falando do Espírito Santo, podia continuar o resto do ano, o ano que vem inteiro, e continuar falando dele continuamente, que nunca acaba. Nunca acaba. Por quê? Porque é tremendo a ação do Espírito Santo de Deus. E nós, nesses últimos meses, nós conversamos sobre isso, o quanto nós precisamos dele. Nós falamos da sua pessoa, da sua obra, da ação, do seu testemunho, do testemunho dele na sua vida diante de Deus, do poder dele, do avivamento que acontece dentro de nós. Nós falamos dos tão importantes e necessários frutos do Espírito, e que para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que abrir o nosso coração e partir para o quê? Para o arrependimento, e ter uma vida de santidade. E toda essa ação do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos conduz para uma vida vitoriosa. Amém? E hoje eu quero partilhar com você e fazer uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim, e eu quero fazer para você. Essa pergunta que está aí no telão. Qual que é a tua experiência com a obra do Espírito Santo em você? Você tem tido experiência com o Espírito Santo? Não é a experiência que você teve há 10 anos atrás. Não é a experiência que você teve o dia que você aceitou Jesus. Essa foi válida, muito válida. Não é a experiência do dia que você teve um sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Mas quando que foi a última vez que você teve uma experiência com a obra dele, do Espírito Santo na sua vida? Porque se você já aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, se você já colocou Jesus na sua vida, você tem buscado uma vida de santidade, de integridade, de retidão, se você tem desejado, é uma pergunta também, você tem que fazer uma pergunta: eu tenho desejado o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida? Se nós temos feito isso, querido, você tem que fazer a pergunta: eu desejo, eu abro o meu coração para o Espírito Santo de Deus na minha vida? Eu permito o agir dele? Obrigado. Agora eu tenho que olhar de verdade para ver se não erro, né? Então, obrigado, filho. Queridos, se eu tenho feito isso, se tudo tem acontecido na minha vida, eu tenho sido cheio do Espírito Santo? Eu tenho andado no poder do Espírito Santo? Eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo que me conduz diariamente? Porque se não tem acontecido isso, o que está me impedindo? O que está te impedindo de ser cheio, de andar no poder do Espírito Santo? O que tem te impedido? Será que é pecado? Se for pecado, está fácil. Como assim, pastor? É só se arrepender. É se arrepender e coloque a tua vida em dia, em ordem, e abra o teu coração e deixa ele derramar o poder dele sobre a sua vida. Será que é tradição? Se liberte da tradição, querido, e permita a ação do Espírito Santo na sua vida. Será que é religiosidade? Então, abandone a religiosidade e seja um cristão de verdade. Será medo? O Senhor não nos deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, amor e moderação. O que está nos impedindo? O que está te impedindo, queridos? O que será que está impedindo você de andar no poder do Espírito, de ser cheio do Espírito Santo, de ser batizado, de ter a plenitude do Espírito Santo na tua vida? Porque 12 mensagens foram ministradas a respeito do Espírito Santo, fora aquelas que os jovens estão ouvindo também.
O que será que está acontecendo? O professor Ufam, ele disse uma certa vez o seguinte: ser guiado por Deus é andar com Ele. Assim o Senhor subjuga a impetuosidade de nosso espírito e ao mesmo tempo se opõe totalmente à indulgência e inatividade. De forma alguma aprova o espírito irrefletido, tampouco uma atividade inútil. Ficamos fora de ordem divina, quer ao avançarmos precipitadamente, quer ao andarmos vagarosamente com interesses mundanos. Talvez você não tenha entendido tudo que está dito aqui, mas eu vou falar um pouco sobre o que ele disse. Hoje nós vamos conversar sobre essa questão de ter experiência com o Espírito Santo. Sobre nós termos, sabe, um relacionamento com o Espírito Santo. E para nós termos experiência com o Espírito Santo, nós temos que ser guiados por Deus e andar com Ele. Fala comigo, ser guiado por Deus e andar com Ele. Queridos, para ser guiado por Deus e andar com Ele, não dá para fazer isso em pecado. Não dá para fazer isso do jeito que a gente acha que tem que ser. Não dá para fazer isso da forma que a gente imagina que tem que ser. Tem que ser do jeito dele. É dele, é ele. E olha só, Gênesis 17:1. Preste atenção nesse texto, querido. Quando atingiu Abrão a idade de quantos anos? 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e... Quantos anos ele tinha? Não era 15 anos, não? Não era 30, 50, 60? Tem alguém aqui com 99 anos? Você está compreendendo, queridos, que para eu andar com Deus, não é simplesmente um período da minha vida, é toda a minha vida. Porque Deus chega para Abraão aos 99 anos e diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Essa frase de Deus a Abraão não cessou, porque nós somos filhos de Abraão. E nós temos que andar também da mesma forma. Andar na presença de Deus e ser perfeito. E andar com Deus, queridos, é algo que mostra, sabe, que descreve a nossa jornada de fé, a nossa intimidade espiritual que nós devemos ter. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus. É um convite para nós caminharmos em comunhão com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, de tudo, aquele que te criou, que te formou. Você não é um erro, você não é uma falha, por mais que você talvez tenha sofrido, por mais que você tenha sido rejeitado, você não é um erro. Deus te escolheu, e Ele quer que você ande com Ele. É isso que Ele deseja, que você tenha um relacionamento com Ele. Agora, o que significa andar com Deus? Andar com Deus, queridos, vai além de crença religiosa. Andar com Deus, nós falamos hoje cedo na reunião com os membros, alguma coisa. Mas andar com Deus, queridos, você pode ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, jejuar, vir à igreja, dizimar, falar de Jesus, orar por enfermos e eles serem curados, e mesmo assim você não andar com Deus. Pastor, como isso? Isso é um absurdo. Não é. Porque a Bíblia fala o quê? Falamos hoje cedo. Ah, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei enfermos, pessoas aceitaram Jesus, e o que o mestre vai dizer? Não sei quem que você é, não.
Você está no lugar errado. Você apertou o botão do elevador no lugar errado. O seu tem que descer um pouco mais. Então, queridos, o que nós, temos que entender que andar com Deus é estabelecer um relacionamento pessoal com o nosso Criador. É estabelecer, uma comunhão com Ele tão grande, que você entenda o que Ele fala para você, que você compreenda, que você ouça a voz dEle. E quando nós entendemos a sua soberania, nós buscamos, viver uma comunhão íntima com Ele. Nós buscamos, querido, nós queremos, nós desejamos. E quando nós andamos com Deus, há benefícios. Nós somos beneficiados. Traz benefícios espirituais, mas traz benefícios emocionais na nossa alma. Nós somos curados, somos libertos, deixamos de ser o que a gente imagina e passamos a ser o que Deus quer. É isso, começa a mudar algo dentro de nós. Essa é quando nós entendemos que andar com Deus é bom, nós começamos a observar esses benefícios de caminhar com Ele, e nós vemos que a nossa fé é fortalecida, que nós temos paz interior, que o nosso coração está batendo no compasso do coração de Deus, que nós, quando passamos por dificuldades, somos consolados, temos ali o Espírito Santo conosco, que caminha conosco nos dias mais difíceis das nossas vidas, e nós temos direção, e andamos na direção dEle, e começamos a tomar decisões claras na nossa vida. Além disso, queridos, quando nós andamos com Deus, isso nos dá um senso de propósito e significado. Você sabe quem você é e para onde você vai. Uma certa vez um pai acabou de enterrar um filho e chegaram para ele, lamentando o sofrimento. Então foi a surpresa da pessoa que falou isso, do cara que falou isso para ele, para o pai. O pai falou assim: não, eu não perdi um filho, eu sei para onde ele vai. A pergunta que você deve responder é: você sabe para onde você vai? Isso só pertence a Deus? Não, é uma decisão sua. É uma decisão que você tem que tomar. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, se nós crermos e confessarmos com a boca, nós seremos salvos. Por quê? Por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é decisão sua. E Ele não vai te forçar a isso. Agora, o que fazer, queridos, para fortalecer a nossa caminhada espiritual? Se nós temos que andar com Deus, nós temos que caminhar com Ele. E o que fazer para que isso aconteça na nossa vida? O que você deve fazer para fortalecer a sua caminhada espiritual, a sua caminhada com Deus, a sua caminhada com o Espírito Santo? Primeiro, cultive um relacionamento pessoal. Não é o que o outro disse, não é o que me disseram, não é o que me falaram, não é o que eu vi no YouTube, não é o que me ligaram e disseram, eis que eu te digo, não. O que está dizendo a palavra de Deus? Olha só, Jesus, o exemplo nosso é Jesus, gente. Ele deve ser o meu e o teu exemplo. E olha só, Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O que ele estava mantendo, queridos? Ele estava cultivando um relacionamento pessoal com o Pai.
Ele estava cultivando, porque ele sabia que ele precisava. Ele era Deus, sim, mas ele era homem. E ele precisava cultivar esse relacionamento pessoal. Então Jesus dedicava um tempo diário de relacionamento com Deus, de oração, de conhecer, de andar com Deus. Ele precisava disso. Se Jesus precisava, quanto mais eu e você. E hoje eu vi um vídeo, talvez você tenha já visto esse vídeo. A importância da oração, um médico falando. E ele falando assim, é provado cientificamente. O poder da oração. Ele falou assim, a gente faz esse exame, uma ressonância funcional. Põe a pessoa dentro daquela máquina e fala algumas coisas. Coloca uma música, um lado do cérebro dele enche de sangue. Fala outra coisa, o outro lado do cérebro enche de sangue, começa a movimentar. Pede para a pessoa orar. O lóbulo frontal enche de sangue. E aqui é o lugar onde você tem a capacidade de raciocinar e tomar decisões. Por que a gente tem dificuldade de tomar decisão? Porque a gente não ora. Porque a gente não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Tem livros escritos sobre isso, queridos, que fala sobre isso, o poder da oração. E é tão interessante que até a pessoa ateia, se ela fizer isso, ela vai perceber a diferença. Nós precisamos, irmãos, nós mais do que ninguém deveríamos saber disso, o poder da oração, mas nós ficamos lá no passado, contando histórias, e não vivemos o presente que nos aponta para o futuro. O passado foi, o presente é agora, o futuro está chegando. Nós precisamos, queridos, cultivar um relacionamento pessoal com o Senhor. Outra coisa, para que você possa fazer e fortalecer a sua caminhada espiritual, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 5:33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. A gente lembra desse texto quando a gente fala lá dos filhos, né? É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. A gente lembra desse texto, mas a gente se esquece. E é isso que Deus está falando. Se vocês andarem comigo, o seu Deus, se vocês ouvirem o que eu estou falando, ordenando a vocês, vocês vão ter uma vida. Vocês vão ter, vão ver que tudo vai bem. Até nos dias maus, você vai ver que vai bem. Até nas enfermidades, você vai ver que Deus está presente com você. E os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Esteja atento, queridos, à voz de Deus, aos sussurros de Deus. Esteja atento, Deus falando. Deus fala conosco, gente, através da palavra de Deus, da Bíblia, através das circunstâncias que nós estamos passando, sejam elas boas ou ruins. Preste atenção, ouça Deus, não reclame, ouça Deus. Deus fala através de outras pessoas também. Deus fala através do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que aprender a discernir a voz de Deus e seguir as suas instruções. Queridos, nós precisamos discernir, a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos ter discernimento, queridos, para discernir que espírito sois. Porque se você ler na palavra lá, né, vai tu e faça o mesmo, né? Igual aquele cara que foi ler a Bíblia, né? Vou ver o que Deus tem para mim.
pum, pôs o dedão lá, Judas foi e se enforcou, né? Ah, não, isso não é para mim não. Aí abriu de novo, pum, pôs o dedão, vai tu e faz o mesmo, né? Então não, né, gente? A gente tem que ter sabedoria, por isso que a gente precisa de discernimento, para saber, para entender, para compreender, para ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco. Às vezes não é, queridos, num vendaval, às vezes é num sussurro, às vezes é algo tão simples, às vezes é uma plantinha que você vê. Hoje cedo, né, eu falei com eles aqui cedo, eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo. Estava ali, o pessoal ali, tudo conversando ali, e aí eu entrei para cá, queridos, e eu ouvi aquele sussurro, aquele converseiro, sabe, aquela coisa gostosa. Meu olho encheu de lágrimas. Eu não falei para vocês hoje cedo, viu? Mas meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa gostosa. E sabe, ver a comunhão dos irmãos, a comunhão que o Espírito Santo proporciona. Que experiência gostosa. Que bom saber que Deus se importa, que Deus nos ama e que é muito bom estar reunido com os irmãos. Nós precisamos ter essas experiências, queridos. Esteja atento, ouça, para que você fortaleça a tua fé. E a fé a gente fortalece como Paulo escreve aos Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quer ter experiências com o Espírito Santo, ande com Ele. Precisa fortalecer a sua caminhada espiritual. Cultive um relacionamento pessoal com Deus através da palavra, da meditação na palavra, da oração, do jejum, da comunhão. Ouça a voz de Deus. Porque senão, querido, se nós não fizermos isso, nós não vamos ter experiência com o Espírito Santo. Preste atenção nisso. Nós não vamos ter experiência com o Espírito Santo quando não amamos, quando não obedecemos, quando não temos fé, quando odiamos pessoas, quando não servimos, quando não refletimos, falamos sem pensar. Nós não vamos ter experiência com o Espírito Santo quando não somos controlados, quando não controlamos a nossa língua. Não teremos experiência com o Espírito Santo quando somos rápidos demais para os interesses do mundo. Logo a gente quer ir nas coisas do mundo, aquilo que nos afasta de Deus. Ou quando somos lentos para deixar os interesses do mundo. Não, está tão gostoso aqui, sabe, está tão bom aqui, eu vou continuar nessa vida. Quando somos lerdos em deixar os interesses do mundo. Nós não temos experiência com o Espírito Santo quando não oramos, quando não meditamos na Bíblia, quando não jejuamos, quando não perdoamos, quando não pedimos perdão. Não temos experiência com o Espírito Santo quando não fazemos discípulos de Jesus, quando não nos arrependemos e quando não reconhecemos a soberania de Deus. Se nós não, e tem muitas outras, queridos, podia continuar falando aqui muito tempo, que não teremos experiências com o Espírito Santo, mas eu quero que você reflita isso na sua casa, na sua vida, durante essa semana. O que está me levando a não ter experiência com o Espírito Santo? Quais são as atitudes que eu tenho tido que não estão me permitindo ter experiência com o Espírito Santo? E não seja tímido em deixá-las. Como falei hoje cedo aqui para os irmãos, é uma ruptura. É arrancar a roupa, é como se você arrancasse a roupa e deixasse de lado. Tem que ser assim, queridos, com o pecado. Você não pode acariciar, você não tira uma roupa suja e fica só vestido a manga. Não, porque se você colocar uma roupa limpa, aquela suja ainda está te denunciando que você está sujo. Você precisa tirar toda e pôr de lado. É uma ruptura. O pecado não é algo que a gente faz devagarzinho abandonando, que a gente vai abandonando, é cortar no talo. Tem que ser assim, querido. E é importante nós entendermos, o professor, que eu falei aqui, o professor Ufam, ele diz o seguinte, queridos, e a importância de nós entendermos isso.
O Espírito Santo opera de acordo com as leis do espírito humano e as dirige em conexão com os poderes de percepções e de juízo. A palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Então não tem essa, queridos. O Espírito Santo veio e fez, e eu não tive como fazer nada. Não. O Espírito Santo, ele é doce. Ele não arromba a porta. O Espírito Santo não, vem metendo o pé na porta. Não. Ele só vai fazer se você permitir. Ele só vai fazer algo na sua vida se você deixar. Se você abrir o coração e falar, Espírito Santo, pode fazer. O Espírito Santo não nos guia ao irracional e absurdo. Não, queridos. Nós não perdemos a razão quando estamos cheios do Espírito Santo. Não, eu fiz, nem percebi porque eu estava tomado pelo Espírito Santo. Você estava tomado por qualquer outra coisa, menos pelo Espírito Santo. Porque você não perde a razão quando você está cheio do Espírito Santo. Você não perde a percepção. Você pode até perder as suas forças, mas você não perde a percepção do que está acontecendo. Você está sabendo tudo o que está acontecendo ao redor. Você está percebendo tudo o que está acontecendo. E Ele não pede para fazer coisa absurda. Quer uma coisa absurda? Falar, o Espírito Santo me disse que eu vou voar. E aí sobe lá no prédio e pula. O que é que vai acontecer? Ele vai voar? Não, ele vai se esborrachar. Vai morrer. Isso é absurdo. O Espírito Santo não pede coisas absurdas, querido. O Espírito Santo não pede coisas que você não possa fazer. Que você não tenha condições de fazer. Ele não vai pedir para você correr 20 quilômetros se você não consegue dar 100 metros. Coisas absurdas, queridos. Preste atenção nisso. As ações que procedem de um impulso puro. Mas foi uma ação, eu estava tão puro naquele momento. Sem reflexão, não podem ser consideradas ações santificadas. Ou seja, se você não pôde refletir, se você não pôde pensar no que estava acontecendo, no que aconteceu, no que vai acontecer, não é a ação do Espírito Santo. Tá? Por quê, queridos? Porque isso não pode ser considerado, o fã está dizendo, não pode ser considerado algo que é santificado. Eu não tive tempo nem de pensar, de refletir, fiz. Pensa uma coisa, pensa assim, o Espírito Santo mandou eu fazer, não deu tempo nem de eu perguntar para minha esposa. E aí eu fiz aquele negócio, porque o Espírito Santo me disse, você vai levar na cabeça. Se der certo, amém, glória a Deus, foi o Espírito Santo, você vai falar, você viu como que eu sou crente? Você viu como que eu sou espiritual? Então não foi o Espírito Santo. Se você trombar com a sua cabeça no muro por causa disso, eu já fiz isso, gente. E aí o que acontece? Não foi a ação do Espírito Santo. Certamente é razoável supor que o Espírito Santo não leva os homens a agir irrefletidamente. O Espírito Santo não te leva a agir sem você pensar, sem você refletir. Você vai ter que refletir, você tem que pensar, querido. Não é algo irracional, não é algo que você não tenha controle, você tem controle. Ou seja, se nós andarmos juntinho com o Espírito Santo, anda na presença dEle, queridos, e Ele vai abrir os caminhos na sua vida. Você pode até passar por situações difíceis, mas Ele vai estar com você em todas elas. Você não vai perder, tá? Eu quero concluir falando que a palavra de Deus, queridos, ela serve como um guia para nossas vidas. A palavra de Deus não é simplesmente um livro escrito há milhares de anos. A palavra de Deus é a verdade bíblica, é a palavra própria do Deus vivo. Então se esforce para viver de acordo com aqueles princípios bíblicos. Se esforce, querido, para buscar uma vida de santidade, de integridade em todas as áreas de sua vida. Se esforce. Andar com Deus, queridos, é essa jornada de fé, de intimidade espiritual, que nos coloca junto, sabe, que nos liga com o Criador, que nos faz, sabe, mudar a nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora.
A ação do Espírito Santo transforma a gente de dentro para fora, gente. Vem curando as feridas, é como a cura de uma ferida. A ferida que cura só por cima, superficial, continua podre por dentro. Jesus faz obra perfeita. O Espírito Santo faz a obra perfeita, é de dentro para fora. Então permita que Ele faça isso. E à medida que você se fortalece na sua caminhada, queridos, com Ele, você vai experimentar tantas coisas maravilhosas. Você vai experimentar tanto agir de Deus. Você vai experimentar tanta paz, mesmo em momentos difíceis. Você vai experimentar o agir de Deus. Que você possa buscar nessa jornada diariamente isso. Um relacionamento pessoal com Deus. Que você cultive como uma flor que você precisa cuidar. Como uma flor que você precisa pôr no sol, tirar do sol. Como uma flor que você precisa regar, não regar muito, pôr pouca água, pôr muita água. Cultive a sua vida devocional, a sua vida de relacionamento com Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter experiências diárias com Ele. Nós vamos ter experiência, você vai ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Mas eu li a palavra de Deus, não aconteceu nada. É que você não está ouvindo Deus, porque Ele falou. Você não está tendo percepção de escutar Deus, porque Ele falou. Ele falou com você. Ele falou através da verdade bíblica. Queridos, somente se você não desejar, somente, preste atenção nisso. Olha aqui para mim, presta atenção. Somente se você não desejar, é que o Espírito Santo não vai agir na sua vida. Somente se você não permitir, é que você não vai ser cheio do Espírito Santo. Somente se você dizer, eu não quero andar no poder do Espírito Santo, seja falado ou seja na sua mente e no seu coração, você não vai andar no poder do Espírito. Porque do contrário, queridos, você vai andar diariamente no poder do Espírito e vai ter experiências profundas com Ele diariamente, porque Ele está aí. Ele é a verdade, Ele está todos os dias com você. É Ele que caminha com você. Eu quero terminar com 2 textos bíblicos. O primeiro, a experiência que nós devemos ter. Olha só o que Jeremias diz. Capítulo 29, 11, está naquela camisetinha lá atrás da juventude missionária, né? Que se você não comprou, adquira ainda lá. Leva de presente para alguém, queridos, faça isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Você não conhece os planos que Deus tem para você? Caminha com Ele, anda com Ele. Ele está dizendo isso, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que Deus tem preparado para você, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, é isso que acontece. Nós vamos conhecer os planos de Deus, e os planos de Deus para nós, são planos bons, de nós prosperarmos, de nós termos esperança, de nós termos um futuro, não só neste mundo, mas na eternidade. Eu encerro com esse outro texto, de Isaías 55, 8 a 11. Pois os meus pensamentos não são seus pensamentos. Perdão, eu tenho um texto de cor e aí eu vou ler e eu nem percebo, né, a letra aqui. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara quem? O Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar, florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Aleluia! Glória a Deus!
Queridos, é isso. Sabe, o teu caminho é aqui. O caminho de Deus é aqui. Os teus pensamentos estão aqui. Os pensamentos de Deus para você estão aqui. Nós estamos rastejando quando Deus quer nos colocar aqui em cima. Não é para se orgulhar, para ser mais, mas é para ser realmente filho de Deus. Exercer a cidadania no céu aqui na terra ainda. É isso que Deus quer para você, querido. E a palavra de Deus vai se cumprir se você abrir o teu coração, se você permitir. E para você refletir e praticar durante essa semana e todos os dias da sua vida. Você deseja ter experiência com o Espírito Santo? Ande com Deus. Simples. Toda essa mensagem, se você guardar isso aqui, é isso aqui. Quer ter experiência com o Espírito Santo? Ande com Deus. Abrão, 99 anos, Deus falou, ande comigo e ser perfeito. O mesmo Deus de Abrão fala comigo e com você. Anda na minha presença e ser perfeito. Ande com integridade, com retidão, com coração puro, com a vida de santidade. Em nome de Jesus. Amém?